Louvamos o nome do Senhor, irmãos, por mais um dia de reunião, de oração e reflexão na sua casa, onde nós chegamos até você e pedimos que você pegue a sua Bíblia, pegue o seu inário, sente aí um pouco, tire esse momento para que nós possamos juntos aprendermos da palavra do Senhor e também orarmos, porque neste momento nós sabemos que todo o nosso Brasil necessita das nossas orações, as famílias, né? Então, durante as nossas orações aqui basicamente sobre os enfermos, sobre aqueles que estão enlutados, aqueles que estão enfermos. E nós pedimos que você, então, se conecte com a gente para que nós possamos estar orando. Gostaríamos, então, de agradecer à igreja que tem comparecido aos cultos presenciais, aqueles que têm também assistido via online, né? Gostaríamos que você estivesse sempre assim nos ajudando desta forma. Agradecemos também pelos dízimos, ofertas que têm chegado até o caixa da igreja para que a gente possa fazer o trabalho do dia a dia, aquilo que nós temos feito aqui. Agradecemos também aos irmãos que têm contribuído com a cesta básica. Deus abençoe a cada um e essa cesta ela está sendo bênçãos na vida daqueles que recebem. Então, se você tiver algum alimento, é só nos ligar, que nós vamos aí na sua casa pegar para a gente poder distribuir. Amanhã, irmãos, amanhã é sexta-feira, nós teremos a reunião do conselho aí para ver como é que nós vamos proceder nesse novo decreto do governo, né? E quanto à nossa igreja, quanto a esse momento que nós estamos passando. Então, se ore pelo conselho. Lá às 19 horas nós estaremos reunidos para resolver essa questão aí. Então, feito isso, irmãos, muito obrigado desde já pela presença dos irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, é essa que nos dá força, nos edifica, nos chama atenção, nos corrige, e nós somos filhos e nós temos que aprender essa palavra. Nós colocamos aqui um propósito no começo do ano para a gente ler a palavra. Espero que você esteja lendo, né? Não desista, continue lendo. Ela é o alimento para nossas almas. Salmos de número 112, abra sua Bíblia aí, nós vamos ler do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 112, promessa da vida futura aos piedosos. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se conduz, ou melhor, se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isto e enraivece, range os dentes e se consomem, o desejo dos perversos perecerá. Palavra do Senhor para os nossos corações. Eu gosto desses salmos, principalmente, ele tem muitos ensinamentos, mas principalmente, anota aí, é você que faz uma anotação na sua Bíblia, versículo de número 7, principalmente para o momento que nós estamos atravessando. E talvez não só para esse, mas durante a nossa história toda aqui, e que sempre a gente passa pelas dificuldades. Então, o versículo 7 do Salmo 112, ele diz assim, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Mas só que no primeiro versículo aqui, ele coloca, quem que é esse homem que não se atemoriza de más notícias? É aquele que teme ao Senhor e se compraz
nos seus mandamentos. Então quando ver más notícias, o coração dele vai continuar firme no Senhor, vai continuar o quê? Confiante no Senhor. Então, as más notícias, elas estão por aí, esses dias nós falamos dela, ela vem então de vez em quando em nossas vidas, e nesses dias nós estamos vendo muitas más notícias chegar no coração das famílias, né? Com a chegada do Covid na vida das pessoas, uns se curam e depois vem a outra má notícia, faleceu, não tem leito, né? Não tem lugar para você colocar o seu querido lá no hospital. E então essas são as más notícias que nós temos visto, fora as outras muitas que nós temos. Então, se você teme ao Senhor, se você se compraz nos seus mandamentos, você vai ser o homem, a mulher, o jovem, a criança do versículo 7. Ele não vai ter atemorizar com as más notícias e vai continuar com um coração firme e confiante no Senhor. Feito isso, irmãos, diante de uma pandemia, a gente gosta muito de pedir, mas eu gostaria então de cantar um hino de gratidão. O hino de número 62, nós vamos agradecer a Deus por tantas coisas que Ele tem nos dado. Às vezes a gente só olha para o caos, a gente só olha para a dificuldade e a gente não consegue ser grato a Deus. Mas o hino vai dizer para a gente agradecer mais e mais e mais. Cantemos em louvor ao nosso Deus. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede e o sol que aquece a pobre gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu
Cantado, irmão, de gratidão ao Senhor, porque Ele está conosco, nós vamos fazer a oração também, pedindo que Ele fortaleça a nossa fé, que nós possamos ser pessoas confiantes, coração firme no Senhor e pedir perdão, sim, pelos nossos pecados. Vamos orar. Senhor, aqui estamos nós como Teu povo. Um povo que, Senhor, um dia o Senhor chamou para Te servir. Um povo que um dia o Senhor colocou fé no coração para passar pelos obstáculos, Senhor, confiante. Um povo, Senhor, que o Senhor escolheu para não se atemorizar diante das más notícias. Claro que nós, como seres humanos que somos, Pai, às vezes nós ficamos com medo, sim, mas depois vem o Espírito Santo nos lembrando que nós temos um Deus tão grande, maior do que todos os nossos problemas. E o apóstolo vai dizer, se nós morremos, morremos para Cristo, e se vivemos, também vivemos para o Senhor. Então nos ajude a colocar essa palavra no nosso coração, que o Senhor é um Deus presente, o Senhor se alegra em estar conosco. Nesses momentos, ó Deus, difíceis nesses dias, acreditamos que o Senhor jamais abandonará o seu povo, Pai. E aqui estamos para Te clamar, para Te pedir, para Te agradecer também, Pai. Queremos também, ó Deus, nesse momento chegar até diante do Senhor, para pedir, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, por aquilo que pensamos, por aquilo que fazemos, por aquilo, ó Deus, que é para fazer e não fazemos também, Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja com Teu povo, porque o Senhor disse que jamais viraria as costas para nós quando nós chegaríamos com o nosso coração compungido e contrito diante do Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, como filhos do Senhor, porque o Senhor é o Pai que se compadece de nós, é um Pai que está aplicando a sua misericórdia em nós, e é por isso, ó Pai, que quando nós consideramos que erramos, quando consideramos que estamos em pecado contra o Senhor, nós recorremos até o Teu trono de graça, até a Tua presença, para entregar a Deus e pedir que o Senhor esteja aliviando os nossos fardos, Pai. Obrigado por este perdão, e que nós possamos continuar, Deus, a construir uma vida sadia na Tua presença, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida, Senhor, que vá de encontro, Senhor, como convém aos cidadãos que um dia vão morar no céu. Tenha misericórdia do Teu povo, de cada um de nós, quando nós chegamos diante do Senhor para Te pedir perdão. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, é que oramos. Amém. Irmãos, nessa noite nós queremos então estar compartilhando com os irmãos Isaías. Abra sua Bíblia aí em Isaías 43, 13, a passagem que nós vamos ler apenas esse versículo e vamos então meditar. E o tema do que nós vamos meditar, essa reflexão, ela está no próprio versículo. Diz a palavra de Deus assim, Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, e nós então queremos dizer, como o título dessa reflexão, o agir de Deus. Nós vemos então, irmãos, que Deus, Ele age nas nossas vidas. Ele agiu durante a história do povo de Deus, né? A começar lá no Éden e toda a narrativa do Velho Testamento. E depois nós vemos também Deus agindo no Novo Testamento através, claro que lá estava a Trindade, e continua se agindo com Jesus no Novo Testamento, com o Espírito Santo no Novo Testamento. Então nós vemos o agir de Deus, e essa palavra dessa noite, então, nós vamos ver Deus agindo na vida das pessoas de maneiras muito, muito particular. Assim como Ele age na minha vida e na sua vida, né? Então Ele não age na vida de todo mundo igualmente, né? Então não tinha graça nenhuma de Deus agir na vida de José como agiu na vida do seu pai, né? Então nós precisamos aí saber que Deus, a cada um Ele escolhe, e Ele age em momentos diferentes, em tempos diferentes, com ações diferentes. Então esse é o agir de Deus
durante a história. Durante a história, nós colocamos ali na introdução, e olhando para esse texto aqui, o que Deus está querendo dizer com esse versículo, irmãos? Eu peguei só o 13, mas ele está aqui no versículo, no capítulo 43, no 42, e ele vai mostrar para Israel, mostrar para o seu povo que eles estão cegos. Né? Deus agiu tanto na vida do povo. E aí Deus quer provar para eles que ele continua agindo. Né? E nós, às vezes, somos assim também. Deus agiu tanto nas nossas vidas, quando acontece uma coisinha de nada, nós reclamamos. Parece que é o fim do mundo, não é verdade? Deus agiu tanto a gente, que Deus ajudou tanto a gente, e aí quando ele não ajuda a gente já reclama de Deus. O povo é assim. E naquele tempo, então, Deus, esse versículo aqui, então, ele se encontra nesse contexto, de que Deus está falando, olha Israel, eu te ajudei, né? Eu sou forte. E no versículo 42, 19 diz, quem é cego como meu amigo, o cego como o servo do Senhor. Então, está dizendo que Israel é um povo ingrato, surdo e não escuta. Cego, olha, mas eles não enxergam o que Deus tem feito. Por isso acho que eu coloquei de propósito aqui o hino de número 62, que ele fala de gratidão. Né? Nós queremos muito mais a toda hora. Nós nunca paramos para ser gratos a Deus. Né? Às vezes quando Deus está falando com a gente, nós temos que prestar atenção que Deus já nos tirou de tanta enroscada, né? Tem um outro dia na vida dos servos de Deus. E um dia, falando em dia após dia, a Bíblia manda a gente ver um dia após o outro dia. Basta o dia o seu próprio mal. Nós olhamos para a vida de Daniel, né? Teve na cova dos leões, José na cova também, lá jogado no poço, outro dia rei do Egito, rei lá junto com Faraó. Então nós vemos que Deus age durante a história, ele construiu a sua igreja, vamos dizer assim, de certa forma. É claro que tem alguns que não vão dizer, não, Deus não se preocupou com a igreja, né? Mas ele colocou sabedoria no coração do homem para o homem, então, construir um templo para a adoração a esse Deus, né? Para reunir, para congregar. Então, Deus, então, ajuda a construir a sua igreja. Ele deixou também, quando ele age no mundo, ele deixa o seu exemplo, né? Através do Deus Jeová, através de Jesus, através do Espírito Santo. Então, é o Deus, a Trindade, agindo na vida do povo de Deus. Então, esse texto, peguei só o 13, mas ele está nesse contexto, de um povo cego, de um povo que não está acreditando em Deus. E o Senhor está dizendo, não, eu sou Deus. Agindo eu, quem pode impedir, né? E ele vai falar no versículo 43, 10, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e creiais, e entendais que eu sou o mesmo, o que antes de mim Deus nenhum se formou, e Deus nenhum haverá. Então Deus está provando através desse versículo. Não sei se é provar, se Deus precisa provar alguma coisa, mas Deus está falando para o povo, né? Melhor falar que Deus está falando, não provando. Então Deus está falando ao povo, olha, eu sou esse Deus. Vocês estão esquecidos. Eu já fiz muita coisa por vocês. Então, irmãos, o contexto é esse aí. Então, falando mais nessa introdução ainda, jamais entenderemos o modo de Deus agir às vezes. Não é verdade? Deus age de algumas formas que nós não entendemos, até mesmo porque Ele é Deus. Né? Se a gente entendesse, ele não seria Deus. Então Deus age, vamos dizer assim, vamos contar algumas histórias aqui como Deus agiu. Abriu o Mar Vermelho, Jonas, né, foi engolido, a Arca de Noé. Então o pessoal viaja nessas histórias. Mas quando nós paramos de olhar que Deus é Deus, acaba essas coisas todas. Nós não temos mais ponto de interrogação, né? Então Deus é Deus. Então nós precisamos saber que Deus, então, durante
esse tempo Deus age, um modo de Deus agir, e nós então escapa das nossas mãos, porque nós somos seres humanos, como eu já falei para a igreja, e conhece o ser humano, limitado, pecador, e um monte de coisa atrás desse homem, né? Agora, um dos nossos maiores erros, irmãos, é querer limitar o agir de Deus. Às vezes nós olhamos para alguma coisa e falamos, não, isso não dá. Mas Deus é o Deus do impossível. Nós vemos a história, nós vemos Deus falando, eu sou o Deus do impossível. Ele já fez muitas coisas e nós vamos ver o agir de Deus na história, como que ele trabalhou com alguns homens e ele deixou a sua marca nesse agir. Vamos mais. Nós vamos olhar para alguns milagres de Deus e olhar e mostrar. É claro que nós não vamos ler o texto pelo tempo limitado que nós temos, mas eu vou mostrar para você, você pode ler na sua casa, anota aí, pega a caneta que eu vou dar os textos. Então, 4 cegos que Deus agiu de maneira diferente. Vamos lá então? O primeiro cego, para mostrar o agir de Deus, está em Marcos 10, 51 e 52. Na cura deste cego, sabe como que Jesus curou ele? Jesus, então, age com a sua palavra, né? Ele fala e o cego, então, ele torna a ver. Então, é um dos agir de Deus. Um outro agir de Deus está em Mateus capítulo 27, a 30. Como que Deus age com esse outro cego? Na cura deste cego, Jesus toca-lhe os olhos. O primeiro, ele só dá uma palavra e o cego começa a ver. Nesse aqui, o que Jesus faz? Ele toca nos olhos do cego, né? Mais um texto, Marcos 8, 22 e 25, esse aqui é um texto, você marca aí que nós vamos olhar para ele com mais atenção. Olha aí só, Marcos 8, 22 a 25, diz que Jesus aplicou a saliva nos olhos dele, né? Então, olha o modo de Jesus agir. Como que Jesus age? Pela palavra, né? Pela saliva. Jesus cura então o cego. Que mais que eu falei aqui atrás? Jesus toca, ele vai pela palavra, ele toca, ele coloca, vamos dizer assim, cuspe mesmo no olho do cego e ele começa a ver, né? Aqui mais um cego aqui, ó. O cego de João 9, de 1 a 7, Jesus então ele colocou cuspiu na terra, né? E aí então ele fez o que? Um lodo, fez um barro, para quem é pedreiro que entende mais, fez tipo uma massa, né? E colocou no olho do cego e ele começou a ver de novo. Jesus fala bem assim para ele, vai lá no tanque de Siloé e lave os seus olhos e você vai ver que vai ficar curado. E aí ele foi lá, lavou e voltou enxergando. Então, essas são algumas coisas que Jesus faz. E é claro que ele poderia muito bem agir somente pela palavra, não é verdade? Ele fala, vai e está pronto, mas não. Ele usa a sua palavra, ele toca, ele usa o lodo que ele fez com a saliva, ele põe a saliva nos olhos do cego. Então esse é o agir de Deus. Deus vai agindo através da história do jeito que ele quer fazer. Então nós vemos esse tipo de agir de Deus. Gostaria também, irmãos, de olhar algumas coisas inerentes a esses cegos que nós vimos. Deus opera de forma diferente. Deus opera de forma diferente. Agora nós vamos olhar o agir de Deus na vida das pessoas que procuraram Ele, como esses cegos aqui. Então, as pessoas vão e procuram Deus, e aí nós vamos ver então o que acontece com a vida dessas pessoas. Deus opera de forma diferente em cada pessoa, como nós vimos, não é verdade? Não espere que Deus haja igualzinho, como nós falamos aqui, como Ele operou na vida do seu irmão, na sua vida, né? Só um exemplo. É claro que a Bíblia está cheia de exemplos. Por exemplo, quem lembra aí da conversão do carcereiro quando Paulo escapou? E Silas, vocês lembram? Que ele ficou desesperado, na verdade, começou a chorar, queria se matar. Foi o tipo de conversão. Ele se converteu ali, mas daquele jeito, desesperado, chorando. Muito pelo contrário, quando nós vamos lá em Atos capítulo 8, nós vamos ver que o eunuco,
né? Ele está numa carreta, numa carroça, né? Com o Filipe, e aí ele está lendo ali o profeta Isaías. E aí o que ele fala? Filipe chega e ele quer entregar sua vida a Jesus. E aí ele fala, vamos descer ali no tanque e eu vou te batizar. E aí, uma conversão tranquila. O que eu quero mostrar aqui? Deus opera de forma diferente em cada pessoa. Eu não sei como que foi a sua conversão, se você chorou, se foi tranquilo, se você estava quase morrendo, entregou sua vida a Jesus. Então ele trabalha de forma diferente em cada pessoa. Deus curou todos os cegos que nós mostramos, né? Mas cada um de uma maneira diferente. Pela palavra, pelo lodo, pela saliva, pela sua palavra e por muitas outras coisas, ele trabalha na vida das pessoas. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus opera de forma diferente em cada pessoa. Ele não usa o mesmo, né? Tem pessoas assim que falam, mas eu me converti e não chorei, né? Por quê? Aí você vai ver que Deus age diferente nas pessoas de forma diferente. Então, outra coisa que nós podemos aprender, existe o tempo certo de Deus para operar em nossas vidas. Se você for olhar a história desses cegos, um era cego de nascença, né? E o outro não. Então aquele rapaz já vinha desde criança, né? Ele nasceu cego. O outro não, ele ficou cego durante a sua vida. E nós já vimos isso, né? Nós já vimos isso. Os cegos de nascença e aqueles com um determinado tempo, eles perderam a sua visão. E nós vemos então isso durante a história. Então, a outra coisa, em João 5,5, fala da cura de um paralítico. Ele tinha 35 anos, né, que ele era paralítico. Olha só o tanto de tempo. E Deus age na vida dele. Atos 3, a cura de um homem coxo, ele tinha 40 anos que andava daquele jeito. Eu lembrei aqui da mãe de Santo Agostinho, que a mãe dele, sabe quanto tempo orou por Santo Agostinho para ele se converter? Orou 20 anos. Né? Então, existe tempo certo de Deus para operar na vida das pessoas. Tem gente que pergunta assim, por que eu não me converti antes? Porque você estava dentro de um tempo de Deus. Tem muita gente que vai se converter e vai, talvez se converter novo, vai se converter velho. E esse é o tempo de Deus, ele opera, o agir de Deus não depende de nós, depende dele. Deus tem o tempo certo para operar na vida de cada um. E aí você vai olhar para a sua vida e vai construir essa história, falar lá, sim, eu chorava, né, por alguma coisa, hoje eu não choro mais. Antes eu reclamava de alguma coisa, hoje eu não reclamo mais. Então é o trabalhar, é o agir de Deus na vida de cada um, mas tem o seu tempo. Aqui eu gosto muito de lembrar, os irmãos sabem disso, da vida de Pedro. Como que Deus trabalhou na vida dele, teve paciência com ele. E então nós vemos o grande Pedro, depois de ser curado, trabalhado por Deus, no tempo de Deus. Mais ainda, Deus não se adianta para atender a nossa pressa. Às vezes a pessoa tem pressa, né? Nós somos apressados por natureza. E quando a gente quer alguma coisa, né, nós esquecemos até de Deus. Então Deus, ele não se adianta para atender a sua pressa, a minha pressa. Deus é atemporal, ele não está preso ao tempo. Então, cuidado com a sua pressa, né? Se você colocou nas mãos de Deus, espere, claro que faça a sua parte. Você tem uma parte junto com Deus. Se você é filho de Deus, Deus quer te usar e você tem a sua parte, mas Deus, ele não vai adiantar pela sua pressa. É no tempo certo de Deus, você vai ver que realmente o tempo de Deus é melhor do que o seu tempo. Uma outra coisa, irmãos, que nós podemos aprender com a vida dessas pessoas, falando do agir de Deus, é que há pessoas que Deus opera apenas com a palavra. Não foi assim? Ele falou, vai, e está curado. O outro não, ele pegou e tocou nos olhos para ficar curado. Então nós somos assim também. Há pessoas que Deus opera apenas com palavras, outras ele necessita de um toque. Tem pessoas que uma palavra, ele já recebe o seu milagre. Foi o caso do cego Bartimeu, que ele diz, vai, a tua fé te salvou. Outros precisam de um toque físico.
Os 2 cegos de Mateus 9, Jesus teve que tocar nos seus olhos, outro colocou saliva, o outro colocou barro, colocou lodo. Então Jesus ele tem as suas várias formas de agir, e nós vemos então o agir de Deus na vida de cada um de nós. Irmãos, o que nós podemos ver mais sobre o agir de Deus? Há pessoas que Deus opera por etapas. É aqui que eu queria parar. Quando nós olhamos para Marcos capítulo 8, né, onde Deus vai trabalhando com aquele cego. E por que o cego já não ficou curado na primeira palavra de Jesus? Se você for olhar, eu só quero citar ele, eu não vou ler, o Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, que o cego, ele vai vendo coisas, o Senhor vai tocando na vida dele, mas ele não ele pergunta, o que você está vendo? Ele está mostrando um homem, mas ele começa a ver uma árvore. É aqui que eu quero parar e olhar para nós, o agir de Deus nas nossas vidas, irmãos. Há pessoas que Deus opera por etapas, né? Eu tenho dito também que nós não temos, o Senhor ele não tem, nós não temos uma vara que nós poderíamos tocar nas pessoas e elas ficarem curadas dos seus medos, dos seus pecados, no instante. Mas é curada por etapas. O cego de Marcos 8, então Jesus impõe as suas mãos e ele vê parcialmente. Depois você lê na sua casa aí, Marcos 8, a partir do 22, ele vê um vulto, vê uma árvore. Depois Jesus então torna a pôr as mãos nos olhos dele e ele fica curado totalmente. Jesus vai perguntar, e agora, você está bem? Ele vai dizer, agora eu estou enxergando bem. Então, o versículo 8, 25, então novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele passando a ver claramente ficou estabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito, né? A pior coisa é quando você está querendo enxergar alguma coisa e não enxerga. Aqui vai uma dica para você. Você que é jovem, você que precisa ler a Bíblia, não deixe para depois, porque tem hora que você vai querer ler a Bíblia e não vai dar mais tempo, né? Eu lembro também que quando eu já fui no Detran, já fui reprovado 2 vezes, e coisa dura de você querer enxergar e você não enxerga, né? Está mostrando a letra J pequenininha, você não consegue ver, né? Então é reprovado. E aqui eu vejo esse cara aqui, ó, esse cego aqui, de Betsaida, um cego que Deus mostra alguma coisa para ele. Olha só, vês alguma coisa? Jesus pergunta para ele, né? O que você está vendo? E aí ele fala, olha, vejo os homens, porque como árvore os vejo andando, né? Ele olhava, ele sabia que era um homem lá, mas ele não olhava um homem perfeitamente, ele olhava uma árvore, né? Às vezes nós também queremos enxergar alguma coisa e aqueles que têm problema, dificuldade para visão, alguma coisa desse tipo. Então, vale aqui a gente chamar, leia a palavra hoje, porque um dia a gente vai ficar de idade, os nossos olhos vão ficar fracos, a gente não vai poder enxergar mais as letrinhas da Bíblia. Há pessoas, então, que Deus opera por etapas. Esse aqui é um grande exemplo. Deus trabalha na nossa vida por etapas, irmãos. E nós, então, alegramos com Deus, porque Ele tem paciência conosco, Ele nos leva para o seu ensino, e nós, então, somos trabalhados por Ele. E aí, um versículo que nos lembra muito aqui, Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz, aquele que em vós começou a boa obra, Ele a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Né? O que é isso? É o agir de Deus nas nossas vidas, né? E uma das coisas assim que eu acho que a gente nunca deve ficar contente, irmãos, nós que somos povo de Deus, é com a nossa vida espiritual. Porque Deus é tão grande, às vezes não, eu oro, eu leio a Bíblia, né? Eu vou à igreja, né? Mas Deus é mais. Deus é mais do que isso. Nós poderemos ser melhores. Ele está em ação em nossas vidas. Ele está agindo em nossas vidas. E aquele, então, que começou a boa obra, ele há de terminar até aquele dia que Cristo há de voltar de novo em nossas vidas. Então, o Senhor, Ele trabalha por etapas. Ele trabalha
nas nossas vidas com paciência. Ele trabalha, claro, esperando um retorno também nosso, né? Nós não podemos ficar acomodados. Nós temos que olhar para Deus e olhar como um Deus grande, temível. É o Deus do impossível, que pode melhorar as nossas vidas, né? Às vezes as pessoas olham para nós dizendo assim, essa pessoa não tem jeito, né? Mas Deus trabalhando em nós, agindo em nós, nós vamos ter jeito sim, nós vamos melhorar as nossas vidas e Deus vai cuidar de nós. E aqui, irmãos, a última parte, eu gostaria de dizer que há pessoas que Deus age de uma maneira extremamente diferente e, para nós, absurda. Não é verdade? Olha só, um exemplo, não, 2 exemplos só que eu vou te dar, a Bíblia está cheia de exemplos, tá bom? Por exemplo, os muros de Jericó. Como que foi vencidos aquelas pessoas que estavam atacando Jericó? Foi só pelas músicas, né? Você canta que vai destruir os inimigos. Que modo diferente de Deus agir. Então nós não entendemos o modo de Deus agir. Quer ver uma outra coisa diferente que Deus age e faz? É a cura de Naamã. E nós já contamos a história aqui de Naamã em 2 Reis, capítulo 5, onde Naamã, ele não quer ir no rio, né, mergulhar lá 7 vezes para ser curado, porque ele acha que não é impossível. Como que eu vou lá mergulhar 7 vezes e essa doença toda no meu corpo, né? Se for ler 2 Reis, capítulo 5, você vai ver que o corpo dele era tomado de lepra. Como que eu posso? Então, o agir de Deus, as pessoas não entendem, porque Ele é Deus, porque é Ele que criou o mundo, porque é Ele que fez as coisas, porque é Ele que manda no universo. Então, há pessoas que Deus age na vida dela de modo extremamente diferente. Às vezes você olha para as pessoas e fala, mas essa pessoa se converteu? Sabe, você está usando o seu raciocínio e não o agir de Deus. Quando Deus age na vida da pessoa, ela se converte, né? Ela muda os seus hábitos. Então Deus age diferente. Então a cura de Naamã foi um modo de Deus agir totalmente diferente. Além de ele só mergulhar lá no rio, ele ia ficar curado, assim também como o profeta, se você for lembrar bem do texto, o profeta nem vai tocar nele. É um modo diferente de Deus curar. É através de uma palavra só. É através de um mergulho lá no rio. Então Deus age na história, irmãos. Deus vem agindo na história. E creia que esse momento de história das nossas vidas, que estamos passando por essa dificuldade, lá na frente nós vamos olhar alguém contando alguma coisa. Para que serviu esse momento? Deus agindo na história, Deus não está parado, Deus está agindo. Ele está consolando os corações, Ele está animando a gente, Ele está nos dando fé. Nós precisamos saber que tem um amanhã de Deus e Ele está agindo na história. Nós vamos crer que Deus age na história. Ele quer agir através de nós também. Cada um de nós somos os agentes, testemunhas de Deus aqui na terra. E nós precisamos contar essas coisas às pessoas, através da nossa fé, através daquilo que Deus já fez, daquilo que nós olhamos no hino de número 62, né? E nós podemos contar a história do Senhor. Então, irmãos, creia que Deus está agindo na história e nós podemos aplicar para cada um de nós da seguinte forma: Deus continua agindo, mesmo que o homem, e vou colocar aqui igrejas, tentam limitá-lo, né? Tentam colocar um cabresto em Deus como se pudesse. Hoje é dia de Deus curar, hoje é dia de Deus libertar. Eu acredito que todo dia é dia disso. Nós não podemos marcar um dia para Deus fazer. Ele age do jeito dele, na hora dele, no momento dele. Jesus, o nome que está sobre todo nome. E que precisamos apenas olhar para Ele através da palavra e que Ele está agindo. Quem sabe, irmãos, você que está me vendo, você que está nos ouvindo, hoje é o dia de Deus agir na sua vida, nas nossas vidas. Jesus operou na vida de tantos homens como nós vemos. Citamos aqui Naamã, os cegos, né? Aqueles que passaram pelas mãos do Senhor, aqueles que entenderam que Deus era Deus e podia agir. E nós lembramos aqui só da filha de Jairo, que também Deus agiu com um toque.
Ele disse assim, olha, não, se o senhor ir lá, ela vai ressuscitar, porque ela já tinha morrido. Então Deus está agindo, Ele quer operar em nossas vidas também, começando pela salvação, é uma das maiores, o agir de Deus, né? E também podemos lembrar que nós podemos ter os frutos do Espírito Santo quando Deus age em nós. É difícil, né? Quando você olha para si, né? Quem somos nós? Basta você olhar para você, eu olho para mim, quem somos nós? Pessoas difíceis, rebeldes, pessoas que uma hora está bem, uma hora não está. E aí então, nós só pedimos, a nossa oração é nesta tarde, nesta noite, é que Deus haja em nós, que Deus venha agir em nós, através da sua palavra, através do seu toque, através do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Continuemos, irmãos, a nossa reunião de oração e reflexão. A gente gostaria de cantar o hino de número 400, é um hino de pedido de proteção. Grande Deus, em paz agora despedimos do Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, graças nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Cantado o hino, irmãos, vamos passar a oração. Gostaria de nesse dia, a gente pudesse bem orar por aqueles que estão doentes, né? Aqueles que estão enfermos, e são muitos, e que às vezes não têm nem condições de estarem recebendo os cuidados necessários que deveriam ter. Mas nós também lembramos de muitos daqueles dos desempregados, missionários, da Igreja de Jesus, dos enfermos, dos enlutados. Gostaríamos também de orar pela família do Misael, da Olga, né? A família deles estão com a Zailda, com o Antônio, precisando das nossas orações, né? Gostaria de orar pelo meu sogro, o seu Alcides, que está esperando uma cirurgia, e que o Senhor abençoe, abra as portas, e que no dia certo venha fazer a cirurgia e venha a ser curado, a ser restabelecido sua saúde. Vamos orar então, irmãos. Abaixe sua cabeça na sua casa, nós queremos orar com você. Olha, Deus, aqui estamos nós mais uma vez. Primeiro, Senhor, para te agradecer por tantas coisas feitas por nós. Tantos irmãos já tiveram tantas bênçãos. E nós, ó Deus, às vezes esquecemos disso. Mas nós queremos ser gratos ao Senhor nesse dia,
pela família, pela casa, pelo trabalho. Nós queremos ser gratos pela fé, pela salvação em Cristo Jesus. Por o Senhor um dia nos chamar das trevas para a luz. Nós queremos te agradecer nesta oração, Pai. Queremos te agradecer porque nós podemos ler a tua palavra. Quero te agradecer, Pai, porque nós podemos aqui orar livremente ao Senhor. E sabendo que o Senhor está escutando a nossa oração, o Senhor está ouvindo a nossa oração, o Senhor, ó Deus, responde de conformidade com a sua soberana vontade, e nós como homens, filhos do Senhor, servos, nós queremos, Pai, ser encaminhados pelo Senhor, queremos ser levados pelo Senhor. E através, ó Deus, dessa oração, nós expressamos aqui, ó Senhor, toda a nossa vontade. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe, mas nós também, ó Deus, sabemos que o Senhor é Pai, e nós como filhos, ó Deus, deveremos receber as ordens do Senhor para caminharmos aqui na terra, Pai. Fica, Senhor, a abençoar a Tua palavra que foi lida nessa noite, que nós, ó Deus, possamos ver o agir do Senhor na história, e sabemos, Pai, que o Senhor não está ausente, o Senhor é um Deus onipresente, o Senhor é um Deus onipotente, o Senhor está conosco em todos os momentos, não nos deixa sós, mesmo ainda, Deus, quando passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está agindo, está conosco, e não deveremos temer, Pai. Agradecemos, Pai, porque sempre o Senhor tem dado essa palavra a cada um de nós e tem consolado o nosso coração, tem animado nossas vidas, tem ajudado, Senhor, a gente a caminhar. Passamos, a Deus, sim, por dias dificultosos, de dificuldade. Passamos, a Deus, por dias não fáceis. Passamos, a Deus, por dias que, às vezes, pensamos que não vamos dar conta. Mas quando, Senhor, olhamos para o Senhor, olhamos para a Tua palavra, Senhor, nós sabemos que o Senhor é maior do que todos os obstáculos que nos são apresentados. Nessa noite, Pai, nós queremos orar por todas aquelas pessoas, Pai, que se contaminaram com esse vírus, que não são poucos. Nós temos no Brasil hoje 300 mil, mais de 300 mil mortos. E nós queremos, Pai, pedir que o Senhor esteja consolando essas famílias, Pai. Sabendo, Senhor, que não é fácil, porque perderam um querido na sua família. Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor esteja com aqueles, ó Deus, que estão precisando de uma internação, que estão precisando de um cuidado, mas, ó Deus, que não estão encontrando. Que essas pessoas, Senhor, possam logo, muito breve, Senhor, terem as portas abertas, Senhor, e possam salvar as suas vidas, Pai, desse vírus, Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a família do Misael, principalmente, Senhor, a Zailda e o seu Antônio, Pai, que nesse dia precisam da sua mão sobre as suas vidas, Pai. Esteja abençoando, cuidando deles, Senhor, e que eles muito breve possam estar restaurados, Senhor, com a sua saúde, ó Pai, no meio dos seus familiares, a contarem as bênçãos que o Senhor fez na sua vida, deles fé, deles coragem, deles ânimo, para que eles possam, Senhor, também confiar em Ti a cada dia, Pai. Enfim, ó Deus, nos abençoe, nos guarde, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas, ó Deus, e ainda que aconteça alguma coisa contra a nossa vontade, nós sabemos, Pai, que o Senhor estará conosco, nos consolará, nos animará e nos chamará, ó Deus, para andarmos contigo sempre em todos os momentos das nossas vidas. Pedimos que o Senhor continue a agir, ó Deus, no meio da Tua igreja, dando, Senhor, o Espírito inabalável a cada um dos irmãos, dando espírito a Deus de confiança, espírito, Pai, de ânimo, para que possam, Senhor, passar por esse momento. Nos ajude, tenha misericórdia de nós, esteja, Deus, acalmando o nosso coração, como nós lemos nos Salmos de número 112, que o homem que teme ao Senhor, ele confia em Ti, ele não se atemoriza com as más notícias. Nós sabemos, Pai, que as más notícias estão sempre presentes, mas nos ajude, Pai, a passarmos por ela, a confiarmos no Senhor, a sabermos, Senhor, que o Senhor está sempre presente conosco e que não nos abandona. Obrigado, Pai, porque a fé, Senhor, é colocada no coração do homem para que creia mais e mais no Senhor. Peço fé, Senhor, nesse dia para todos nós e que o Senhor, através da história, como o Senhor agiu, o Senhor haja nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida da Tua família, Pai. Nós oramos, Pai, por todas essas coisas, colocando nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor, na Sua soberana vontade, diante da Tua misericórdia, atenderá, Senhor, de conformidade com a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam até este momento. Compartilhe essa reflexão
e que tantos outros venham a ver e saber que Deus está agindo na história. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe.